Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês. Essa é a nossa primeira live. Nós vamos desenvolver todas as quartas-feiras uma live abordando assuntos importantes da sociedade para que possamos, nesse tempo de pandemia, estar batendo papo, conversando. Nós vamos estar sempre apresentando temas que são importantes, não só na área de educação, que é a área que eu milito, mas em diversas áreas. E o nosso tema para hoje, que nós escolhemos por ser um tema que a gente precisa estar sempre abordando, e por ser um tema que a gente está discutindo agora no mundo inteiro, que é o racismo estrutural na sociedade. Para falar sobre esse assunto conosco, nossos convidados, nós temos hoje a professora Rita Maria Gomes de Souza. Ela é graduada em História pela UESC, graduada em Pedagogia pela FAIARA CEPEX, é professora da Rede Estadual de Ensino, especialista em Ensino de Geografia e Ensino de História, tutoria em EAD e Gestão, Supervisão e Orientação Escolar, fundadora do Movimento Negro Unificado de Ilhéus e conselheira municipal de educação. Também conosco o professor Eduardo Regis, mais conhecido como Eduardo Mocegão para os mais íntimos, é graduado em História pela UESC, é especializado em História Regional e Educação das Relações Étnicos Raciais e em Gestão Cultural, também pela UESC, e é mestrando em Educação pela UFSB. Então, nós vamos bater esse papo hoje. Quero que você venha comigo, participe, faça seu comentário, ajude a gente nesse diálogo, porque é conversando, é falando que a gente se entende. Bom dia, Eduardo e Rita. Quero agradecer logo de início vocês terem aceitado esse desafio. E ao passar a palavra, eu já queria que a gente fosse pensando sobre... que eu gostaria que vocês pontuassem sobre o fato da repercussão internacional antirracista que deu início nos Estados Unidos com a morte de George Floyd. E eu queria que vocês comentassem isso e fizessem uma ponderação sobre como vocês veem a questão dessas reações ao racismo nos Estados Unidos e comparassem isso um pouco com a questão racial no Brasil. Rita, é com você, querida. Parece-me que Rita caiu. Enquanto ela chega, Eduardo, vamos começar por você. Bom dia. Caiu também. Saiu também. Pode seguir, Eduardo. Bom dia a todos e todas. É um prazer estarmos aqui participando dessa live, discutindo essa questão étnico-racial, que é tão importante, que é universal, né? O racismo é universal e tem várias formas de se realizar grupos étnicos, historicamente falando. E a população negra, os povos negros foram deles. Alô? Alô? Caiu? Tá saindo, tá ruim. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Alô? Tá ruim. Oi, Eduardo. Um minutinho só. Saiu, caiu. Tá me ouvindo. Corta seu áudio. Alô? Fica aí, não mexe não, que eu só vou dar uma consertadinha aqui. Eduardo, segura um pouquinho aí que nós estamos só dando uma consertadinha aqui e já retornamos, já lhe chamamos. Mas fica aí. Entendeu? Fica aí. Que é uma questão universal, que é uma questão de negros e não negros, né? Não é só para os negros, é uma questão para toda a sociedade. Várias partes do mundo. Eu vou liberar e você vai falar pra ele assim. Eu não tô conseguindo entrar. Explica pra ele. Não, tem gente online agora. Oi, Eduardo. Um minutinho só, que estamos só resolvendo aqui uma questão. Rapidinho. Cadê Rita? Sumiu?
A gente está com esse probleminha de conexão de Rita, mas nós vamos seguir. Só um minutinho, por favor. Ok. Enquanto aguardamos a professora Rita, vou refazer a pergunta, Eduardo, para que as pessoas que conectaram agora ouçam a nossa pergunta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira live, onde o nosso tema é racismo estrutural na sociedade. E queríamos começar com você comentando, Eduardo, e depois da professora Rita, que está chegando aí, sobre o fato da repercussão internacional antirracista que deu início nos Estados Unidos com a morte de George Floyd, e como vocês veem essa questão das reações do racismo lá nos Estados Unidos em comparação com a questão racial aqui no Brasil. É com você. Bom dia a todos e todas. Satisfação de estarmos aqui. Olha bem, as reações à questão racial, o racismo universal, nós estamos vendo reações, né, na esfera nacional e internacional, cada maneira, né, de cada realidade. Claro que, historicamente, pensando na sociedade americana, dos Estados Unidos, estadunidense, lá se classifica o racismo de consanguinidade, né? Se vocês tiver sangue negro, você lá é considerado uma pessoa negra. O nosso racismo aqui no Brasil é um racismo de marca, é pelo fenótipo, pelas características dos fenótipos. É a forma de racializar, né, a sociedade brasileira. Essa grafitagem, esse grafite que nós temos, quem tiver a pele mais negra, mais escura, está mais propensa às discriminações raciais. Aqui a gente tem um mito da democracia racial, né? Esse mito, academicamente, historicamente, foi derrubado. Porém, na sociedade, na imaginação da sociedade brasileira, ainda permanece. Lá nos Estados Unidos não tem esse mito da democracia racial. Então, esse mito da democracia racial, em que a gente tem a nossa mestiçagem, né, acaba, de certa forma, historicamente, camuflando, querendo amenizar as relações raciais no Brasil, que também são tensas, né? Só que dentro da nossa realidade do Brasil. Ora mais tensas, horas disfarçadas e, sobretudo, negado. Por quê? Alô, sumi. Pode falar, estamos te ouvindo, Eduardo. É uma miscigenação que ainda valoriza os arquétipos ligados às conexões eurodescendentes, né? Brancocêntrica, né? Ainda na nossa mentalidade, o arquétipo, historicamente, ainda é uma percepção eurocêntrica. Apesar de nós termos outras composições étnicas, a negra, a indígena, ainda é colocada como secundária, apesar da luta, né, dos movimentos negros, do movimento indígenas e de outros grupos étnicos que compõem o Brasil. Mas os valores ainda o arquétipo brancocêntrico na concepção ainda religiosa judaico-cristã. É o que ainda prevalece. Esse mito da democracia faz com que as nossas reações sejam parecidas menores, né, em relação, no caso específico, aos Estados Unidos. Tá ouvindo? Alô? Em relação aos Estados Unidos. E lembramos que nos anos 60 e 70, os Estados Unidos estava tendo o quê? A luta dos direitos civis. A população negra estava mobilizando as panteras negras, né? Teve apoio também maciço de boa parte da sociedade americana, não negra, né? Branca, latina. O que aconteceu em 60, né? Realmente agora reverbera agora, século XXI, 2020, nos Estados Unidos. Com maior força, com maior envolvimento de pessoas, né, não negras, brancas, asiáticas e tudo. Só que, anos 70, a gente vai vivendo uma ditadura militar. Os movimentos todos foram reprimidos aqui no Brasil, né? Os movimentos que existiam foram todos políticos, movimento social negro, todos reprimidos. Enquanto os Estados Unidos estavam tendo o quê? Uma luta do direito civil da população negra, e que historicamente essa luta continua e reverbera ainda hoje, pleno século XXI, questionando o racismo estruturante norte-americano, que lá também tem e aqui também tem. O que é de comum esses dois racismos, o americano e o brasileiro? Você tem uma massa de jovens negros correndo, tanto lá quanto aqui, e também uma massa de negros sendo encarcerados.
é o que chama de a necropolítica, que é um conceito do pensador, historiador Achille Mbembe, que como é o conceito da necropolítica? O Estado define quais são os corpos que devem morrer e ficar vivos. E o aparato repressivo do Estado é simbolizado nas forças repressoras das polícias. Né? E que o corpo que é decidido que deve ficar vivo e o corpo que deve ser morto. Ou o corpo também que deve ser aprisionado. Certo? Então isso tudo, né, faz parte do que a gente chama de racismo estrutural. Está na estrutura da sociedade brasileira. Certo? Lá nos Estados Unidos, muito mais percebido, a juventude das ruas, com esse Vidas Negras e Mortas, certo? E esse movimento começa a gerar uma força internacional, não é só nos Estados Unidos. Você vê vários jovens negros, latinos, asiáticos, brancos, todos, né, questionando a questão do racismo no mundo todo. E no Brasil também estamos tendo alguma reação. Espero que no pós-pandemia continuemos a luta, porque essa luta de todos nós é uma luta pela igualdade, né? Social, racial, de gênero, compõe todo esse contexto aí da questão racial brasileira, que é universal também. É isso que eu pensei. Senhora Rita. Alô? Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite pela participação, junto com o meu companheiro Eduardo e também com a minha companheira, professora e colega Nilda. A questão do racismo, ela perpassa toda essa questão de história, de os nossos antepassados. Nos Estados Unidos, o que é que aconteceu? Um jovem, né, que a gente pode dizer um adulto jovem, ele foi brutalmente assassinado por um policial branco, e aí gera toda a questão da supremacia branca, essa questão de estar se sufocando o negro, e, no geral, aquela representação foi de toda a população negra mundial, e é por isso que começa-se a questão de todos os protestos no mundo inteiro, a partir dos Estados Unidos. Observe que no Brasil morrem negros e negras violentamente todos os dias, a cada minuto. Isso vai aumentando a cada ano. Em 2017, por exemplo, morreram... Tá ouvindo, gente? Okay? Sim. Morreram 263 negros para 34 brancos. Isso só em um ano. E o que é que aconteceu? Não houve essa repercussão. E nos Estados Unidos, embora seja uma minoria branca, 12% da população é negra, a maioria branca, e, no entanto, explodiu no mundo inteiro. Isso perpassa pela questão racial, pela questão de democracia, pela questão de sensibilidade e conscientização das pessoas. Infelizmente, no nosso país, até pela própria questão histórica, a questão de a imposição da negação do grupo, da raça negra, o que é que acontece? As coisas ficam sufocadas. Um grande exemplo disso, e aí eu tenho que colocar agora, eu posso até estar fugindo da questão, mas eu acho importante colocar, houve há uns anos atrás a questão de, a meu ver, 3 crimes em relação a uma Ialorixá negra aqui em Ilhéus, que foram os crimes de intolerância religiosa, o crime de discriminação e racismo. O que é que aconteceu? Essa pessoa, ela estava no sítio dela, e o sítio foi invadido, não foi uma questão de que teve nenhum pedido, nenhuma autorização judicial, esse sítio foi invadido pelos policiais, esses policiais jogaram essa pessoa dentro de um formigueiro, né? Quando ela se manifestou, eles a agrediram, trouxe ela presa,
sem nenhum pedido, sem numa documentação judicial. Ela sofreu represálias e aqui em Ilhéus as manifestações foram poucas, foram abafadas, tanto em Ilhéus e em outros alguns lugares aqui na Bahia. Houve manifestação, mas não deveria ter sido. E o que aconteceu? A manifestação foi maior fora do Brasil. E muitas pessoas aqui em Ilhéus não sabem que isso aconteceu. Então, essa questão é muito forte, é muito séria. Eu acho que está certo a questão da explosão internacional desse fato, porque é um fato de brutalidade, de selvageria, e no século XXI, que não merece mais existir, não tem mais por que existir. Isso é uma questão que deve ser extirpada da sociedade mundial. Extirpada. E todos nós nos sentimos sufocados. Todos nós nos sentimos brutalmente assassinados. Houve um etnocídio em relação à população negra no mundo inteiro. Por isso os protestos. Mas a gente percebe o seguinte: todo mundo se votou sobre essa questão. E as questões dos negros e negras brasileiros e brasileiras? E as questões do encarceramento? Se você vê a questão dos presídios no Brasil, olhe que nos Estados Unidos é minoria, 12%. No Brasil é maioria, 53%, entre 53% e 56%. E, no entanto, por que no Brasil, embora haja protestos, discussões a respeito, mas não é de uma questão tão grande como repercutiu mundialmente a questão de Geórgia? Esperamos que, a partir disso aí, as pessoas no Brasil se sensibilizem, porque é uma questão de sensibilização para poder se conscientizar. Porque é uma questão muito forte. Nós contribuímos historicamente, economicamente, com toda a produção, com toda a questão do desenvolvimento e do crescimento econômico do país. E aqui nós somos relegados e relegadas a uma questão de exclusão. Nós estamos totalmente excluídos de todas essas questões. Embora já no Brasil não existe racismo, no Brasil você vê jogadores de futebol ascendendo. Não, mas não é só na questão do futebol, não é só na questão das áreas de humanidades. Nós temos que ocupar todos os espaços determinados. A cota foi um grande avanço para nós, porque tudo passa pela educação. Mas a gente tem que ter uma sensibilização nessa questão. E contribuindo, Rita, com essa fala e dando assim, prosseguimento, nós vimos algumas frases que mundialmente tomaram as redes sociais, passaram a ser bandeiras de luta de todo o movimento contra o racismo. Vidas negras importam, né, uma das frases que passou a ser mundialmente transmitida. Sem justiça não há paz. É uma outra frase que virou bandeira de toda a luta. E uma outra que foi uma das últimas frases usada por George Floyd, que é "não consigo respirar". Esse "não consigo respirar", na minha opinião, representa muito além do que a frase dita, né? Ele ali no sufoco, se vendo prestes a morrer, disse "não consigo respirar" para o policial. Mas eu acho que hoje, quando a gente leva essa frase para as manifestações, para o nosso dia a dia, e a gente olha o dia a dia dos negros, e a gente vê essa sociedade cercada pelo racismo estrutural, essa frase ela toma um significado muito amplo, né? Então, como é que vocês avaliam todo o conteúdo dessa frase e como é que ela se apresenta na sociedade para cada um de vocês? Eduardo. Oi, Eduardo. Falando. Alô, tá ouvindo? Pode, sim. Esta frase, eu acredito, ela simboliza todo o processo de repressão e violência que os corpos negros vêm sofrendo historicamente, desde a abolição e o pós-abolição. Se a gente for pegar, jogando para a nossa realidade do Brasil, né, focando no Brasil, foi um dos últimos países
abolir a escravidão. E a questão, qual foi o dia seguinte, 14 de novembro? Qual foi a política que o Estado, né, oferecia pela população? Nenhuma. Certo? O Brasil também foi o último a proclamar a nossa república. Mudou o regime de monarquia para presidencialismo, mas as estruturas das desigualdades sociais, raciais, que perpassa classe, que perpassa gênero e outras questões mais, ficaram. E se reflete ainda hoje. Certo? E essa violência que ocorre, né, do Estado através das suas forças de repressão policial, tá ouvindo? Alô? Ouvindo? Né? Porque eu não estou ouvindo vocês. Pode seguir, Eduardo. Tô te ouvindo. Essa força de repressão policial, sob o argumento de combater, né, o crime organizado, quase sempre é a mesma, né? Toda hora eles entram na favela, na periferia, derrubam um corpo negro, era bandido, não era bandido, né? E aí essa estrutura racista ainda permanece, certo? E precisa, né, mudar o modelo de segurança pública, né? No Brasil, no mundo, os Estados Unidos já está tendo algumas mudanças, e aqui, né, o que é que a gente vai fazer para discutir junto às forças de segurança pública para mudar esse modelo de segurança pública que mata bastante, que encarcera bastante. O Brasil é um dos países que mais matam, a polícia brasileira é que mais matam, mas consequentemente também é os que mais morrem. É aquela música do Rapa, né? Também morre quem atira. Então a gente não quer pessoas jovens morrendo, sobretudo jovens, que é o alvo preferencial, e também não quer que policiais fiquem morrendo. Precisa mudar essa estrutura, né, de modelo de segurança pública nacional e internacional. Essa é uma reflexão, uma discussão. Né? Esse combate ao crime organizado não está resolvendo nada, só em morte, só em encarceramento. Lembrando que esse jovem, né, nós somos professores da escola pública, esse jovem passou pela escola pública. E todo mundo passou pela escola pública. Ou foi aluno, ou abandonou, ou é aluno. Assim como também os policiais. Boa parte da população dos policiais são de camada popular, né? Foram nossos alunos, a escola pública, quando eu falo assim. E muitas vezes, né, esse jovem que há 10, 15 anos atrás estudava na escola pública, questionava essa violência do Estado, quando ele não era policial, quando veste a farda, muitas vezes reproduz esse modelo repressor contra os seus. Olha aqui, né? Loucura. Reclamava 10, 15 anos atrás. Aí muitas vezes a farda parece que é um justiceiro. E policial não é justiceiro, né? É agente de segurança pública. E essa minha fala aqui não é o bem contra o mal, né? É uma reflexão para mudar, certo? O modelo de segurança pública. E é o momento agora, né? Temos que lutar para mudar esse modelo que está aí, tá? De segurança pública, né? Cobrar que aqueles agentes que estiverem de fato envolvidos sejam punidos, sejam afastados, né? Não tem que tirar o joio e o trigo para brotar mais trigo, tem que afastar toda essa rapaziada que de fato está envolvido, né, muitas vezes também no crime organizado, porque o crime organizado só existe com a parceria do Estado, né? Tem gente grande envolvida. Você acha que o menino da favela, da periferia, ele simboliza o crime organizado? Não, tem muito maior. Mas geralmente, quando morre, é colocado se tinha passagem ou não. O argumento é esse para justificar. Se tem passagem, era bandido. E esse discurso de bandido morto, bandido bom é mundo morto, isso é ruim para a nossa análise da sociedade. Que bandido é esse? Né? Geralmente é colocado, taxado como bandido. É o jovem pobre, né, periférico, que foram nossos alunos. Né? E a gente precisa refletir sobre essa questão. Né? Se é bandido, alguma pessoa que tem que ser julgado, condenado. Porque esse é o papel original das forças de segurança pública. Né? A justiça é que julgue. Né? O Estado não pode julgar na força das armas quem decidir quem vai viver ou não. Certo? Então a gente precisa repensar os modelos de segurança pública e repensando também os modelos de segurança pública as desigualdades brasileiras, né? Que tem uma conotação racial, né? Tem uma conotação racial e que tem a ver com classe. Então é importante que se tenha uma pauta antirracista, né, no Brasil. Uma pauta antirracista. É isso que, na verdade, aqueles jovens norte-americanos estão questionando nos Estados Unidos e reverberando no mundo todo.
tem uma pauta, né? Uma pauta antirracista. Essa pauta pode ter a participação do Estado, claro, e também da esfera privada, certo? Então, uma questão de ir passando toda a esfera pública e privada. Uma pauta antirracista, de cunho universal, né? Dentro da realidade de cada país, de cada nação. Então, essa frase eu percebo isso aí, né? Não é só uma frase, é uma frase que reverbera a morte do João Pedro aqui, Marielle e outros que morreram de forma violenta, e a gente fica a pensar que sociedade, né, nós queremos e vivemos. Então, para uma sociedade melhor e mais justa, é preciso, né, a gente discutir, e não só discutir, ter ações práticas de mudança de mentalidade, mudança de ações de abordagem policial, de protocolo de abordagem policial, né, que não seja discriminatória, que não seja agressiva, e que não seja matando e alegando que é bandido, utilizando um argumento que é legal, que quase sempre a polícia usa, que é o auto de resistência, né, para justificar essa abordagem. Então, tudo isso a gente precisa pensar. Até a questão das drogas, a discriminação das drogas no Brasil precisa ser pensado. Então, quando aqui em Ilhéus a gente faz aquele movimento de Ilhéus sem droga, acho que tem que pensar além disso. Não é só a passeata. O que é que a gente vai pensar em Ilhéus sem droga? Qual é a discussão? Descriminaliza as drogas? Não é a liberação. Descriminalizar é outra discussão. Então a gente precisa pensar mais ainda, prof. Porque todo mundo sabe que droga faz mal. Mas tem muitas drogas no mercado, lícita ou ilícita. Então a questão é a violência que se tem em torno do combate, entre aspas, ao crime organizado que incide sobre a juventude, sobretudo pobre e negra. Então essa frase reverbera tudo isso aí. Todo esse racismo estruturante. Né? Eu percebo isso aí. Quando eu penso que quando um jovem lá na periferia, ele não consegue ter as mesmas oportunidades que outro jovem, eu acho que o não consigo respirar casa muito com essa situação, não? Rita? Oi, Rita. Faz parte, pessoal, quando nós estamos ao vivo, né? Então estamos cada um na sua casa e às vezes faz parte da internet cair um pouquinho. Parece, professora Rita, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, sim. Então, com você, meu bem. Bom, eu quero pegar o gancho aqui do que meu companheiro Eduardo falou, a questão dos nossos alunos, né? Nós somos há muito tempo professores e professoras, nós três, né? Então, nós percebemos bastante essa questão dos nossos alunos, que quando estão na sala de aula, eles trabalham com uma questão, discutem em alguns casos, mas também precisa de uma sensibilização de todo o professorado, não apenas pontualmente, até porque, mesmo a implementação da Lei 10.639 ainda não foi de fato e de concreto realizada nas nossas escolas, infelizmente. E aí, o que é que acontece? Os nossos alunos, eles têm uma tendência a... Alô? Sim, sobre esse jovem. Tá ouvindo nada? Oi. Então, enquanto Rita volta,
nós precisamos conversar um pouco sobre esse não consigo respirar, né? Então, quando nossos jovens não têm acesso às mesmas oportunidades no mercado de trabalho, quando nossos jovens não têm acesso a uma universidade pública, quando o nosso jovem não tem acesso à educação com qualidade, essa frase não consigo respirar casa bem, porque as pessoas precisam ter acesso, precisam ter igualdade. Não é fato de que os negros foram libertados e tiveram a mesma qualidade e as mesmas oportunidades dos não negros. Então, nós precisamos repensar as nossas ações para podermos refazer toda essa injustiça que a gente tem cometido no Brasil. Rita está conosco novamente. Pois não, Rita? Então, o que é que a gente tem que fazer? Está trabalhando essa questão de que a polícia está a serviço da sociedade, de toda a sociedade, independente da discriminação e não. Estão me ouvindo? Entendeu? Sim, Rita, estou te ouvindo. Pode seguir, Rita. E essa questão é muito importante, que perpassa tudo pela educação. Tem que ser a educação a prioridade para a questão da identificação enquanto povo negro e como sociedade organizada, a questão da identificação para sabermos a questão de como abordar. Tem que haver a questão, como o Eduardo mesmo disse, uma mudança de protocolo nessa questão. A justiça se diz igualitária, mas ela não é igualitária. É diferente a questão de abordagens entre negros e brancos pela polícia, infelizmente. Isso tem que mudar e tem que uma ação total, clara e rápida. Tem que ser uma coisa para ontem, porque nós estamos aqui no século XXI e as ações são as mesmas de séculos atrás. Tudo isso tem que mudar. E passa tudo pela educação. Essa questão, se você vai à porta de um presídio, você vai ver o quê? A maioria das mulheres que ali estão, para entrar para ver seus maridos, seus filhos, seus companheiros, são mulheres negras. Isso é uma questão que perpassa toda essa questão de dizer que existe igualdade de direitos no Brasil. Não existe. Realmente é um racismo estrutural. Você observa nas frases, você observa nos hábitos, nas piadas, nas brincadeiras que existem. E a polícia, a justiça, está a serviço da sociedade. E não apenas de uma parte da sociedade. Até porque nós, brasileiros e brasileiras, nós somos uma mistura, eu sempre digo, uma mistura que deu certo, é uma mistura única, é uma mistura que muito se contribui para o crescimento, desenvolvimento das ações culturais, das ações sociais, das ações econômicas, desde o problema da questão da escravidão, que foi um grande problema, uma selvageria, mas isso faz com que hoje a gente possa ter orgulho daqueles nossos antepassados pacífica, isso não existe. A luta foi muito forte. Muito grande. E é cada povo negro, como o movimento negro unificado, a partir da década de 70, surgiu na época da ditadura militar, mas é muito importante para essa questão. Sim. E assim, nós temos muita legislação no Brasil, né? Nós temos a legislação que transforma o racismo em crime, né? Mas na prática,
essa legislação, ela não impede que os negros sofram crime de racismo, e muito deles praticado pelo próprio Estado. Porque as leis são importantes, mas se as pessoas não mudarem o comportamento, não vai adiantar, né? Então a gente vai precisar sempre ter punição para exigir o cumprimento de uma legislação. E aí o racismo estrutural, né, ele legitima esse ataque aos negros, né? Então, exemplo disso, nós temos o posicionamento, por exemplo, do presidente da Fundação Cultural Palmares, que é Sérgio Camargo. Ele chamou o movimento negro de escória maldita, né? Então, você vê um negro, né, que está à frente de uma fundação cultural, que é uma fundação que é de luta, de resistência, para garantir o direito, e ele fez, dentre outras críticas, ele chamou o movimento negro de escória maldita. O que vocês pensam sobre essa situação, Eduardo? Eu vejo que aquele cidadão, ele é o pensamento do que está aí, né, desse governo, dessa conjuntura que está aí. Então, aquele cara, o cidadão, presta esse papel, como se fosse uma espécie de capitão do mato moderno, para assumir um instituto, uma fundação que deveria promover, né, trabalho voltado para a questão racial negra, e diz que não vai ter nenhuma política, né? Vem com aquele argumento rasteiro e raso de mimimi, né? Dessas questões muito rasas, né? Pequena, de vitimização. E aí ele prende esse papel. Só que o capitão do mato no passado, às vezes, não tinha escolha. Esse cidadão ainda tem, né, prestar esse papel, uma espécie de capitão do mato moderno, para desenvolver a não política, né, de questão racial deste governo que aí está. Quem não tem política nenhuma para minorias, né, na verdade são as maiorias, para mulheres, para índios, para negros, não tem política. E o argumento rasteiro de vitimização, que é um argumento costumeiro, rasteiro, né, e esse argumento que sempre é utilizado. Porque qual é o problema do nosso racismo brasileiro? É um racismo sem racista. Todo mundo diz que tem racismo, mas ninguém é racista. Essa é uma das problemáticas. E pensando em legislação, a gente tem a lei contra o racismo, mas aí tem um subterfúgio que é a injúria racial. Porque o crime de racismo é inafiançável. Como ninguém é preso por crime de racismo, vai para a injúria racial. Injúria racial pode pagar fiança, fazer retratação e pegar até 3 anos. Como ninguém fica preso por injúria racial, precisa funcionar as leis. Porque o Brasil tem leis que funcionam, leis que pegam e leis que não pegam. Mas se foi feita a lei, tem que fazer funcionar para a lei pegar. Não é isso? Se tem uma lei, foi desenvolvida uma lei, né, tem que fazer com que ela funcione, para que as pessoas possam, né, perceber que ela funciona. Por isso que é importante dar a denúncia do racismo. Mesmo que ele coloque no plano da injúria racial, né, mas precisa fazer a denúncia para também gerar mudanças de comportamento e de modalidade, pela força também das leis, certo? Então a gente não pode naturalizar essa questão do racismo brasileiro, que fica colocado como se fosse fato isolado, mas não são fatos isolados. Fazem parte de um locus social. E falando de genocídio, o genocídio não é só físico, né? Como dizia Abdias do Nascimento. O genocídio também é a falta de não conseguir comer 3 vezes ao dia, a estrutura de saúde, educação pública de má qualidade. Tudo isso simboliza também um genocídio, que não é físico, mas é um genocídio intelectual, né? Tem vários modelos de genocídio. O Abdias do Nascimento, o grande intelectual negro, do movimento negro, que já morreu, ele falava do genocídio não físico, esse tipo de genocídio que mata também as pessoas, mata as oportunidades, né? Mata os seus sonhos, certo? Sobretudo a população jovem. Então tem esse tipo, né? E o país tão desigual, né? País com potencial tão rico, mas desigual do ponto de vista social e racial. E que atinge, sobretudo, a população negra, né? E se a gente for ver, sobretudo, as mulheres. Porque a gente tem assim, né? Na escala brasileira de análise, tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra e os índios lá embaixo, colocado assim. Certo?
Aí a mulher negra seria o outro do outro, porque além do racismo, tem o machismo. Né? A mulher, e aqui eu não estou falando pela mulher, estou conversando com vocês, estou dialogando, né, com as mulheres, e existe a questão também do machismo. Né? Racismo e machismo, que opera na mesma opressão na sociedade brasileira. E nas mulheres, duplamente, né? Por serem negra e por serem mulher. Se for pobre, triplamente. Então, tudo isso são as questões que perpassam a sociedade brasileira. Então, aquele cidadão se presta esse papel para negar o racismo brasileiro, porque uma pessoa pode até ser negro, branco, pode ser de esquerda, de direita, conservador, ou qualquer coisa que queira, anarquista, qualquer coisa, posição política, ideológica que queira. Agora, negar o racismo, aí é um absurdo no Brasil, né? A negação do racismo que é o pior. Você pode ser o que você quer, porque não tem unanimidade, né? Tem pensamento de vários tipos de pessoas, homens, mulheres, negro, branco, indígena. Agora, a negação do racismo, numa instituição que é para fazer o combate e enfrentamento ao racismo, na verdade, a política do governo que está, né? E cunho que a gente chama de pró-fascista. Não tem política para nenhuma minorias, certo? Que no fundo são maioria, né? Se a gente for somar. Minoria no espaço de poder. Mas, em termos quantitativos, são maiorias. Mulheres, índios, negros, LGBTI, né? Então, é isso aí que está, esse cidadão, Sérgio Camargo, representa esse papel que ele está fazendo de espécie de capitão do mato moderno, para não fazer nenhuma política voltada para esse segmento. Então, esse discurso de unidade nacional é mentiroso, porque acaba negando o racismo. Né? A mestiçagem existiu e existe. Agora, é uma mestiçagem que nega a unidade uma parte da sociedade. Quem está sendo negado essa unidade parte da sociedade? A população negra. A população também indígena, nosso irmão indígena. E foram, digamos assim, os 3 grupos étnicos que estruturaram essa nação, né? Depois vieram os demais. Então, negaram uma parte dessa unidade. De que forma? Negando o direito à sua cidadania plena. E a sua cidadania plena significa o combate às desigualdades, né? Políticas inclusivas, que são necessárias e que foram cada vez, tivemos algumas ao longo do governo passado, sobretudo o governo Lula e Dilma, as conquistas que os movimentos sociais, né, conseguiu pautar na agenda do Estado, algumas conquistas, né, não foram estruturantes, não houve reformas estruturantes, mas foram necessárias e ainda são necessárias. Foram e são. Certo? Então a gente precisa estar refletindo sobre essa questão. Então esse cidadão faz o papel sujo, né, desse governo em relação a não política, né? A não políticas voltadas para as minorias. Isso. Né? Não tem política nenhuma. Exato. É isso. Nós queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando pelos nossos canais e passando para a Rita ler aqui o que o professor Newton também, que é um militante, né, do movimento negro, mandou para a gente, que a herança da colonização exploradora ainda repercute hoje no nosso dia a dia, onde ser negro dentro da nossa sociedade tem um peso grande. E quando se é negro e mulher, é ainda pior. Com você, Rita. Pegando o gancho e a fala de Nilton sobre a questão da mulher, eu posso colocar para vocês o seguinte: de 100 mulheres vítimas de violência sexual no Brasil, hoje, 73% são autodeclaradas negras. E apenas 12,8%, 13% são consideradas brancas. Então, a gente vê a disparidade, a desigualdade dessa questão. Uma vez que a população negra, o povo negro, ele é totalmente discriminado, a mulher negra é muito mais discriminada, tanto na questão da violência sexual, quanto na questão do mercado de trabalho. Tudo isso perpassa por uma questão de quê? Dessa herança exploradora, dessa herança de escravização do povo, onde as mulheres elas eram mais exploradas, tanto na questão das sinhais,
quanto dos senhores. Os senhores eram objeto sexual. Para as senhoras, era o quê? Era a questão da intolerância, do ódio, da questão de que elas eram incomodadas pelas nossas ancestrais negras. E isso, claro, veio ao longo da história repassando tudo isso. Gerou essa questão do machismo, essa questão da possessão do homem em relação à mulher, né, em alguns casos, e principalmente das mulheres negras. Não apenas pelos seus companheiros também negros, mas, na sua maioria, pelo povo, pelos homens brancos. Infelizmente, isso acontece e a gente tem que tomar uma providência séria por isso. Não é só denúncia, não é só protesto, é ir de encontro no enfrentamento, sim, a essa questão, para erradicar todo esse problema, porque é muito sério. A cada minuto morre uma mulher no Brasil, é vítima de violência sexual, é vítima de violência emocional, é vítima de violência psicológica. Tudo isso requer o quê? Uma questão de frustração e até a negação. E a questão de culpabilização. Se sente culpada por ser mulher e por ser negra. E isso tem que mudar. E isso só pode acontecer através de quê? Sensibilização e conscientização. A partir de uma reestruturação, tanto na sociedade, quanto na educação, quanto na questão judicial e tudo mais. A respeito do cidadão da Fundação Palmares, é importante que, quando a pessoa está representando algo como a Fundação Palmares, ele tem que ser, antes de tudo, um ser humano respeitoso. E ele não é respeitoso quando ele chega e diz determinadas coisas, está a serviço de um governo que também não é respeitoso. Um governo que, infelizmente, os direitos humanos não são de todos respeitados. Infelizmente, a gente está vendo aí, isso está numa prática do dia a dia. O que é que acontece? Além de tudo, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter esclarecimento, ele tem que se aprofundar nas discussões, nas pesquisas, já que ele não conhece, que deveria conhecer. Mas já que ele não conhece, ele deveria se aprofundar no conhecimento, para saber que o movimento negro surgiu numa época de ditadura, surgiu numa época em que as pessoas eram proibidas de respirarem, e aí a gente volta com a questão, eu preciso respirar, eu estou sendo sufocada, não é? E também que o movimento negro, ele foi um movimento de luta, de enfrentamento, sofreu perseguição, sofreu exclusão, discriminação, mas que está aí na luta até hoje. E determinadas coisas que nós adquirimos hoje, enquanto negros e negras, isso se deve ao movimento negro. Então, ele deveria ter, pelo menos, um pouco de respeito. A questão é respeito. E esse cidadão, ele não tem respeito. Uma pessoa que vai para falar que o movimento negro é uma escória da sociedade, ele não tem conhecimento nenhum. Então, será que ele merece realmente estar no lugar onde ele está? Representando a quem? Então, a sociedade também tem que chamar atenção, não só a sociedade do povo negro, a população negra, mas a sociedade como um todo. É uma representação de uma fundação muito importante para o nosso país. Isso não mexe não apenas com os negros, mas com os não negros, com todos os brasileiros no geral. Então, coisas que são faladas, que são ditas, que repercutem por ser coisas racistas, interfere também na sociedade como um todo. Porque, afinal de contas, a questão é respeitar o ser humano enquanto cidadão e cidadã, enquanto representante e habitante de um país que tem, na sua maioria, negros e negras. E que não se está se respeitando.
Então, ele tem que rever toda essa questão e colocar realmente um pedido de desculpas de tudo isso que ele falou e vem falando a respeito da questão do racismo. Porque essa fala dele é uma fala racista. Que mexe com toda a movimentação, não apenas com o movimento negro, o movimento unificado, mas todos os movimentos, toda a sociedade, quer sejam movimentos ditos sociais racistas negros, e aí indígenas, de minorias, como meu companheiro Eduardo bem falou, de toda essa questão das minorias. Tem que se mudar essa mentalidade e essa ação, essa questão de quem está representando determinados setores da sociedade, porque está representando o país, está representando grupos negros e não negros, ou seja, está representando a sociedade. Por isso tem que haver uma verificação, uma postura, até no que ele está falando, no que está se colocando, a maneira que se fala, que se coloca, que se age, as atitudes, os olhares, as ações. Tudo isso tem que ser revisto por essas pessoas que estão à frente de determinados grupos. Principalmente por ele estar representando uma instituição formal, né? Então ele está falando em nome do Estado, ele não está falando em nome dele, ele está falando em nome do Estado. Então nós não podemos aceitar esse racismo de forma tão estruturada. E a gente pode até pegar como exemplo prático, Rita, o que aconteceu em Recife agora com o pequeno Miguel, né? Quando os movimentos se colocaram, né, dessa criança negra, né, da mãe negra que foi passear com o cachorro e a patroa colocou a criança sozinha no elevador, nós vimos, assistimos, eu fiquei muito triste de ver pessoas buscando justificativa de que ela não podia levar a criança para o trabalho, né? Se fosse o inverso, se fosse uma mulher negra, né, que descuidou do filho de uma pessoa de uma classe, sei lá, classe A, classe B, não importa para nós qual é a classe social da pessoa, mas o que nós vimos foi uma exemplificação de como esse racismo está enraizado na sociedade, porque as pessoas comuns buscam justificar ainda, e não tem o que justificar. Miguel morreu, né? E ele foi morto por ser uma criança negra, que uma pessoa adulta não teve a coragem, não teve a maturidade de acalmar uma criança chorando, ou não teve a maturidade de pegar essa criança pela mão e levar até a mãe, se fosse o caso, né? Olha aqui seu filho, mas ela mesma colocar uma criança sozinha no elevador e ainda colocar o elevador porque ele não teria como alcançar, e os vídeos mostram que ela coloca o elevador para subir, não para descer. Então, a gente percebe nesses atos de como está enraizado o racismo na nossa sociedade. E aí nós vivemos num estado, a Bahia, onde a população, a grande maioria, a maioria da nossa população é negra. E ainda assim, nós temos a barreira do preconceito racial formado como estrutura de sistema, né? Então, uma coisa já, no sistema está bem enraizado isso. E no Estado, apesar de no Estado nós temos essa militância forte na luta contra o racismo, mas ainda não conseguimos derrubar esse racismo estrutural. E essa situação chega até a ser incoerente, né? Já que nós somos considerados um Estado negro, né? Então nós temos ainda muitos desafios que o movimento negro precisa enfrentar nessa conjuntura. E já emendando, além da gente falar da questão dessa conjuntura do Estado da Bahia, a gente também precisa falar de Ilhéus, né, que é de onde nós vivemos, onde nós pisamos, é a cidade em que moramos, e nós temos a legislação, né, de Ilhéus, e a gente não consegue implementar, por exemplo, efetivamente na base curricular das escolas públicas, em todos os seus níveis, para fortalecer o combate ao racismo. O que é que a gente faz nas escolas?
na grande maioria, a gente trabalha como tema transversal e voltado ao Dia da Consciência Negra. Então, não faz parte do currículo escolar, como a lei determina na nossa cidade, mas sim como tema transversal, focado lá no Dia da Consciência Negra. Então, como é que na Bahia a gente tem esse desafio? Se na nossa cidade a gente pode contribuir, né, a sociedade pode contribuir para o avanço na luta contra o racismo? Eduardo. Uma sociedade racista, né? Se não assume que tem uma sociedade racista, que tem prática racista, né, para quebrar esse racismo, tem que assumir essas atitudes racistas e outras práticas discriminatórias, né? E que se reflete, sobretudo, na Bahia. Só você pensar que Salvador, né, faz parte da Bahia, mais de 80% da população é negra. Nunca teve um prefeito ou uma prefeita negra, né? O Estado também, que é uma composição étnica basicamente de negros e negras. Nunca tivemos um governador, né, negro e negra. Mas só tem um governador negro e negra também. Tem outra perspectiva, né? Que tenha também, na sua plataforma, nos seus programas, políticas que também voltada a atender a questão racial, certo? Para ter uma mudança. E aí, não é só basta também ter as suas cotas dos partidos, alguns partidos têm, mas é preciso também potencializar candidaturas. É preciso também que tenha os partidos progressistas, que se colocam no campo progressista, tenha na sua agenda, no seu programa, uma pauta antirracista, né? Não colocar algo secundário, porque até as esquerdas, falando de esquerda no Brasil, sempre colocou a pauta, né, identitária, que tem a ver, como algo secundário, e não é. A realidade é que os dados estão aí, né? Racismo se coaduna com a questão de classe. E nesse momento a gente não pode abaixar a pauta antirracista. Tem que potencializar a pauta antirracista. Se você quer ser um democrata, se diz democrata, se você se diz antifascista, coloque em evidência, lute, sobretudo, pela pauta, né, do antirracismo. Porque o racismo é estruturante e está ligado à questão de classe, está ligado à questão de gênero. Se reflete no mundo, se reflete no Brasil, se reflete na Bahia. Então tem essas barreiras. A gente até já conseguiu aqui na Bahia, ainda bem, eleger um governador carioca de descendência judaica. Mas a gente não consegue ainda eleger, né, um governante negro, baiano, que tenha também, né, no seu discurso, na sua plataforma, proposta para combater o racismo estruturante. Certo? E aí, combater esse racismo estruturante, a gente precisa ter a perspectiva que a filosofia Ubuntu africana fala: eu sou porque nós somos, Enilda. Então, é uma perspectiva que você inclui, mas não na visão opressora, que o oprimido é oprimido, é incluso e vira um opressor. Não. Na perspectiva social coletiva. Né? Eu estou aqui, meus ancestrais, eu tenho toda a história que colaboraram. Né? A gente quebra essa discussão e essa naturalização da pobreza e do racismo. A gente discute, eu sempre falo nas minhas aulas, meus alunos, a gente precisa questionar a meritocracia enquanto ideologia, que dá aquela falsa ideia que todo mundo vai conseguir e quem não conseguiu é fracassado. Né? O mito da democracia racial, junto com a meritocracia, né, é algo que, de certa forma, nega as desigualdades. Todo mundo conseguiu. Você não conseguiu porque você não quis. Claro que tem a perspectiva da luta individual das pessoas, mas precisa também ter vários fatores conjunturais, econômicos, culturais, que contribuam. Sobretudo num país que até pouco tempo estava entre as 10 da economia do mundo. Como é que tem tanta distância? Como a gente tem tanta, né, desigualdade social e racial? Como é que o mecanismo do racismo, que é estruturante e ao mesmo tempo também é ideológico? Certo? É ideológico. Tem pessoas que acham que o outro é inferior mesmo. Né? Independente da questão de classe ou de renda. E a gente está vendo aí toda hora explodindo o racismo. E agora com as redes sociais, tem gente que vai lá, né? Acaba adotando prática racista e acha que está escondido ali atrás do computador. E depois acaba sendo descoberto e aí gera toda essa questão de processo e etc. Então a gente precisa
também refletir, certo, sobre essas questões e mudar, ter uma agenda antirracista, né? Sobretudo, dentro do Estado brasileiro, certo? Que dentro do Estado brasileiro eu posso ter uma agenda antirracista que de fato, né, venha a ser implementada, né, de fato e de direito. Então, nesse momento a gente vai fortalecer a agenda antirracista. E a agenda antirracista, né, ela é uma agenda democrática. E pela democracia tem que ter a agenda antirracista. Né? Antifascista tem que ter a agenda antirracista. Certo? Então isso precisa acontecer nessa conjuntura, nessa luta. E sobretudo na Bahia. Certo? E no Brasil como um todo, no nosso estado, porque a configuração aqui da população é prioritariamente negra e em espaço de poder a gente não vê negro. Mas não é só no espaço de poder representando uma lógica repressora, mas em outra lógica, né, não repressora, mas né, humanitária, mais coletiva, né, ou aprender a ler, como diz aquele ditado, para ajudar meus camaradas, né, também numa perspectiva que a filosofia Ubuntu fala, né, eu sou porque nós somos, para todos e para todas. Ok, e passando para a Rita, mas agradecendo a todos que estão nos acompanhando, eu quero ler o comentário de Cristiane Vilas Boas. Pedir desculpa que não dá para ler todos os comentários, mas a contribuição vai ser importante para todos nós. Cristiane Vilas Boas diz: lembrar que o feminismo branco não serve para nós mulheres negras. Estaremos preocupadas a cada saída dos nossos filhos e elas de certa forma não. O famoso baculejo da polícia, a educação que não atende à Lei 10.639, por professores que se negam e etc. São questões que a gente precisa estar debatendo no dia a dia e a gente não pode tirar de pauta essa questão do racismo estrutural. Rita? Mas a partir dessa questão de oportunizar o coletivo, a gente tem que primeiro oportunizar a questão individual. Como? Com a posse de si mesmo, a autoidentidade, a aceitação. E, da partir de nós que, de certa forma, conseguimos algo de melhoria de qualidade de vida através da educação, e eu sempre coloco a pauta sempre como a educação, o que é que nós devemos fazer? Tá oportunizando, ajudando, contribuindo para que nossos irmãos e irmãs também adentrem e acessem determinadas questões. Claro que as cotas foi muito importante, é claro que a lei 10.639 foi muito importante, mas, no entanto, ela não está, de fato, sendo utilizada nas escolas. Eu não sou muito a favor da questão de trabalhar as datas comemorativas, mas existem datas comemorativas que a gente precisa trabalhar, porque até os nossos professores não conhecem, como não conhece, justificar a questão da ideia de que a África só era questão de pobre, de doença, não, que houve uma economia, a questão da mineração, ou seja, um conhecimento da África que não é mostrada, infelizmente, pela maioria dos meios de comunicação, dos livros, tudo isso. A questão do Dia da Mulher Negra, o 25 de julho, é importante, que surgiu através de uma reunião de grupos de mulheres latino-americanas e caribenhas, mas que foi sancionada pelo governo Dilma, como o dia de Teresa de Benguela. São pessoas que ainda não são conhecidas. Muita gente, muitos professores até de história, de geografia, não conhecem Maria Filipa. Quem foi Maria Filipa? Teve uma grande contribuição na independência do Brasil. Baiana, e não se conhece. A gente tem que rever toda essa questão, inclusive no nosso município. A questão do currículo, a implementação, a discussão, aula de campo no Rio do Engenho, onde o primeiro livro que eu ouvi falar foi há muito tempo atrás, sobre a Carta do Rio do Engenho. Hoje existem outros livros que trazem, mas porque foi uma luta nossa. Por exemplo, eu como participante de encontros, de escolhas de livros didáticos, de discussões de análise,
eu sempre colocava essa questão. Por que que não existe uma colocação a respeito do Rio do Engenho, a importância do Rio do Engenho, do Levante de Santana, onde existe a primeira carta de intenções de trabalhadores e trabalhadoras? Por que essa questão, negro não é trabalhador? O negro era trabalhador e trabalhador, foram os nossos primeiros trabalhadores e trabalhadoras e reivindicavam questões importantes. Isso tudo tem que ser colocado, tem que ser mostrado para que as pessoas conheçam. Porque, infelizmente, ainda se conhece o lado de exploração e o lado da pacificação do povo negro. Não existiu. Mas, para isso, tem que haver uma oportunidade de acesso a esses conhecimentos. Então, perpassa por esse motivo. E as mulheres negras, elas têm que se reunir, se juntarem, juntamente com outras mulheres, para se discutir e criar uma linha de ação para que se resolva esse problema, porque é um problema muito sério. É um extermínio, é um genocídio e também um etnocídio. Porque Estamos tendo um probleminha com o seu áudio, Rita. Oi, estamos tendo um probleminha com o áudio de Rita. Enquanto ela não retorna ao áudio normal, a gente precisa entender que toda essa luta, que não é pequena, que está pela frente aí para a gente enfrentar, a resolução ela é institucional. Né? Então, a rua precisa demandar isso. A educação é muito importante para o conhecimento. Está me ouvindo, amiga? Sim, pode seguir, Rita. Então, um dos maiores negros cientistas, geógrafos da humanidade, foi Milton Santos. Infelizmente, muitos professores de geografia do IME não sabiam que ele foi um professor do IME. Pessoas de fora vinham estudar a respeito das pautas de reuniões onde ele participava. E tinha muitos professores que não conheciam até um certo tempo. Então, ele não conhecia a nossa própria história, a nossa contribuição do nosso povo, as nossas personalidades e celebridades. Não apenas Oi, Rita. Milton Santos. Oi. Nós estamos tendo um probleminha com o seu áudio. Mas siga aí para ver se melhorou, por favor. Eu coloquei a respeito de um grande museólogo baiano, Emanuel Araújo, conhecido internacionalmente, que muitas pessoas na Bahia não conhecem. O Milton Santos, como eu coloquei. E existe um fato que quando eu fiz minha pós, e uma colega relatou que ela foi para o encontro, ela é fã de Milton Santos, estão me ouvindo? Ela era fã de Milton Santos, mas tinham 5 pessoas na bancada, né, de apresentação, de discussão, falando para 4 e dizendo qual desses 4 são Milton Santos. E quando começou-se a falar, Milton Santos era um negro, e ela tomou um choque, porque ela era negro. Isso é o quê? Isso é uma questão de não ter conhecimento. Rita, seu áudio está falhando. Oi. Enquanto Rita retorna. Isso é importante, para dar visibilidade ao povo negro, a esse povo que age, a esse povo que trabalha, a esse povo que deu certo, não por meritocracia, mas dando oportunidade de acesso não apenas a uma minoria, mas à maioria. Mesmo com as leis e tudo mais, acesso aos poderes públicos, como Eduardo colocou, a questão dos 30% de mulheres e das cotas para
para a questão do legislativo, do executivo. E seu áudio está falhando, Rita. Bom, vamos lá. Do povo. Rita, você me ouve? Educação, por isso que eu coloco muito de questão. Estou ouvindo. Porque seu áudio está falhando. Seu áudio está falhando um pouco. Então, assim, nós já passamos 10 minutos do nosso horário, mas vamos começar a finalizar, mas a gente tem que entender que a luta tem que estar na rua, porque é na pressão que se consegue, que se conquista, mas nós sabemos que a resolução ela tem que ser institucional, né? Não dá para pensar que se a gente não tiver pessoas comprometidas dentro das instituições políticas, porque o sistema no país, o sistema político de representação no país, de criação de políticas públicas, é dentro da política. Então, se a gente não tiver pessoas dentro da política comprometidas com a luta dos negros, porque não adianta só ter lei. Quem é que fiscaliza a implementação da legislação? Se não é o próprio legislativo, né? No caso específico nosso, da nossa cidade, os vereadores. Então, não adianta a gente ter uma lei municipal, onde a história de Ilhéus tem que fazer parte do currículo, mas não há uma fiscalização se há o cumprimento ou não dessa legislação. Então, se faz lei para quê? Para ficar apenas na gaveta, né? Então, por que a gente não tem a fiscalização do cumprimento dessas legislações e implementação dessas legislações? Então, é preciso que a gente fortaleça dentro das instituições, da política e das instituições de movimentos sociais, pessoas comprometidas com as lutas, né, sociais, com as lutas dos negros, com a luta das mulheres, a luta dos trabalhadores de forma geral. Então, nesse sentido é que eu quero, já começando a finalizar, agradecendo a participação de todos, mas pedindo aqui para que vocês façam as considerações finais, de forma bem rápida, Eduardo e Rita, para que a gente possa ir finalizando. Já passamos um pouco do tempo que nós nos comprometemos com as pessoas, mas quero agradecer a todos que estão conosco até este momento. Então, já nas considerações finais, Eduardo. Nós queremos continuar, nós temos as cotas, continuar mantendo as cotas, mas em contrapartida também lutando por uma educação pública de qualidade, que até oportunize todos, né? Não nego, porque a cota também é transitória, é temporária, precisa também a gente potencializar a escola pública para que nossos alunados, negros e não negros, possam acessar a universidade e a gente possa até questionar o próprio vestibular, que alguns países não tem nem mais vestibulares, como a Argentina, Uruguai, né? Aqui Cuba, o aluno tem tomada popular, vai direto para a universidade, está instrumentalizado para acessar. Para isso a escola pública já também está sendo melhorada. Mas quanto ela não melhora, né, temos que ter também as cotas, né, que são transitórias, já existe, só mantê-las. E temos outra conquista do movimento negro, que foram a Lei 10.639, e comumente é trabalhada só apenas no dia 20 de novembro, alguns professores isoladamente nas escolas, né? Precisa fazer com que ela seja legitimada, precisa da fiscalização, certo? Precisa também do envolvimento dos professores, porque hoje tem curso, já tem curso de formação, tem material didático, precisa também do envolvimento dos professores, porque qualquer professor pode trabalhar com a lei, não é só da humanidade, não, em matemática e etc. pode trabalhar, inclusive hoje já tem ética com a matemática, né? Qualquer área você pode trabalhar na perspectiva antirracista com a lei. Para isso, quem vai ocupar o legislativo e ter essa preocupação deve colocar na sua agenda uma pauta antirracista em várias áreas, né? Não só educacional, social e etc. e tal. E nós temos aqui uma conquista do movimento negro
né? Não vamos reinventar, que dão as diretrizes, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Né? Em 2003, quando estava começando, Estatuto, que tem a participação do senador Paulo Paim, né? Aqui mostra, aponta diretrizes para se trabalhar em uma perspectiva antirracista, não só na educação, mas em várias áreas da sociedade. Então não vamos inventar, aqui tem uma diretriz, né? Vamos pegar esse documento e vamos fazer valer, né? Já que é um estatuto, vamos fazer valer esse estatuto na prática em cada município, né, do Brasil, porque as pessoas vivem no município, não é isso? Os municípios compõem o Estado a federação. Então vamos fazer valer, né, na esfera municipal, né, esse estatuto, certo? As diretrizes desse estatuto, que apontam os caminhos para uma perspectiva antirracista. Então quem for ocupar o legislativo e está preocupado com essa questão, e eu vejo que a vossa pessoa está preocupada, espero que eu consiga ganhar o pleito, né? Adote também, né, uma política na perspectiva antirracista, antimachista também. E aqui aponta uma perspectiva antirracista e antimachista, certo? Para encerrar. E agradeço a todos e todas por essa oportunidade. A gente deve refletir, né? Todos os dias tem aí a questão do racismo do cotidiano e a gente precisa também discutir. E também não ser só convidado, né? Não somos negros e negras, como diz, racionais limitados, né? Temos que discutir a questão racial, da política, da economia. Temos que ter também negros e negras sendo convidados, né? Não só lembrado, só quando estoura as questões raciais, né? Aí lembra de quem vai falar, ou no dia 20 de novembro. Não, vamos discutir outras questões que tem a ver com a racial, que tem a ver com política, que tem a ver com a economia, né? Todos os dias que estamos aí, somos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Então, fico muito feliz, né? Espero o debate tenha sido proveitoso, né? Contribuir para algumas reflexões em apenas uma hora, né? Mas acredito que deu para a gente contribuir de uma certa maneira para o debate social e racial no Brasil. E vamos, em breve, ocuparmos as ruas e mantermos essa agenda antirracista. É preciso mudar. E aqui o Estatuto apontam algumas diretrizes em diversas áreas da sociedade brasileira. É isso. Obrigado a todos. Rita. Bom, eu queria agora começar falando o seguinte: sem justiça não há paz. Então, deve haver justiça para todos, de forma igualitária, sem privilégios. E tem que rever todas essas questões, as leis que já estão aí. E como as leis. Utilizar. Então, todos têm que ter acesso, principalmente a nós, do povo negro. A questão que eu coloco também é a questão da educação. E, para isso, existe uma preocupação nossa, nós que somos militantes, ativistas, de toda a sociedade está voltada para isso. Não apenas da educação formal, mas também da educação informal. Nas associações, nos grupos de capoeira, nos grupos religiosos, trabalhar não a questão de religiosidade, apenas religiosidade e cultura, mas sim a questão de toda a questão do racismo, seja racismo institucional, seja racismo estrutural como o nosso, seja a questão da supremacia, as questões dos ideais. Seu áudio está falhando, Rita. Bom, o áudio de Rita está falhando. Oi, está me ouvindo agora? Sim, Rita. Creio que Rita está com problema na internet, que está falhando o áudio. Rita, seu áudio está falhando, nós não estamos conseguindo ouvir. Bom, aí eu quero muito agradecer a disponibilidade de Rita
a disponibilidade de Eduardo Mocegão para estar conosco hoje aqui discutindo, abrindo uma etapa de lives, fala Enilda, mas eu quero também agradecer a cada um que ficou, que participou do debate, que comentou, que curtiu. Muito obrigada pela sua presença, porque esses debates, eles são feitos para você, para que você possa estar conosco, para que a gente possa ir conversando, porque não tem outro caminho. É falando, é conversando que a gente se entende. E a gente precisa se empoderar desse debate, não só sobre o racismo institucional, mas a cada debate que nós vamos aqui apresentando. E eu quero já marcar com todos vocês, na próxima quarta-feira, a nossa live será fixa, todas as quartas, das 11 ao meio-dia. Na próxima semana, nós iremos abordar a educação em tempo de pandemia e já temos confirmada a nossa convidada, que é a mestre professora Gilvânia Nascimento, que estará conosco na próxima quarta para falarmos de educação. Então eu quero agradecer a todos, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela presença. Mais uma vez a Rita, que está voltando aqui conosco agora, que caiu. Quero deixar o meu agradecimento, Rita. Você que tem uma apresentação de trabalho amanhã e parou para vir conversar conosco, significa responsabilidade com a luta, compromisso com a luta, né? Então a gente não pode perder nenhum espaço onde a gente tem que falar, porque a gente precisa vencer o racismo estrutural no mundo, no Brasil, mas na nossa cidade, que é onde a gente vive o dia a dia. Então a todos vocês, um abraço. Muito obrigada, até a próxima semana com a live Fala Enilda. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos e todas, e especialmente a seu convite, Enilda, e quero deixar aqui bem claro um livro que foi recebido por todos os professores, e é bom que se tenha esse livro. Tá travando. Tá travando, Rita, seu áudio. Tá travando o áudio. O Mocegão também colocou aí um livro. Rita, não ouvimos o nome do livro, por favor. Negro, a cor da vida, a origem do homem e do racismo. Ok. É muito importante. Aqui é o Estatuto da Igualdade Racial. Muito bem. E aqui também as diretrizes curriculares nacional para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Muito importante também. Deve ser o livro de cabeceira de todos os professores e professoras, principalmente da rede estadual e municipal de Ilhéus. Vamos. Bom, agradecemos a todos que ficaram conosco até o momento. Deixo aqui o meu abraço carinhoso, afetuoso. Fique conosco todas as quartas, das 11 ao meio-dia. Rita, um beijo, Eduardo, um beijo. Muito obrigada, gente. Vocês foram ótimos. Vamos à luta. Valeu. Vamos à luta. Vamos à luta. Um abraço. Um abraço para vocês também. Muito obrigada.